Vai olhar para o cenário internacional para uma repercussão que a gente não esperava, bastante inusitada. Uma troca de farpas entre dois nomes da direita internacional. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump disse que a chefe do governo italiano implorou por uma foto com ele durante a reunião do G7 na França nessa semana. Em um vídeo publicado no Instagram, a Giorgia Meloni disse que a alegação é totalmente inventada. Ela revelou ter ficado chocada com o que Trump disse e criticou o americano, dizendo que ele não trata bem os aliados. Em uma entrevista a um canal italiano, Trump teria dito que Meloni implorou por uma foto com ele e que só tirou porque sentiu pena dela. A primeira-ministra afirmou que o presidente dos Estados Unidos precisa se lembrar que nem ela, nem a Itália imploram aos Estados Unidos. A relação entre os dois líderes enfrenta ultimamente momentos de desconforto. Em abril, Meloni criticou Trump e saiu em defesa do Papa Leão XIV após uma troca de farpas entre o pontífice e o republicano sobre a guerra no Irã. Ele, inclusive, o Donald Trump, postou uma foto ao lado de Jesus Cristo, na verdade, na posição de Jesus Cristo. Até os católicos americanos reagiram mal, entre eles o Pete Hegseth, que é o secretário de defesa, porque eles são muito católicos e consideram que é uma blasfêmia que Donald Trump se coloque na mesma posição de Jesus Cristo. E ainda mais comprando briga com o líder máximo da Igreja Católica. Isabel Mega, toda a festa chega ao fim, o G7 chegou ao fim. Nós vimos essa semana com a super cobertura do nosso Américo Martins, sem uma reunião bilateral entre Lula e Trump. Pior, com uma troca realmente de farpas também entre Lula e Trump. Porque Trump disse que o Brasil é um país ligeiramente hostil, confundiu o Eduardo com o Flávio, mas fez críticas a esse processo de condenação da direita. Bolsonaro Júnior, igual Trump Júnior. E Lula disse que ele é um imperador e que ele precisa conhecer melhor o Brasil e para ele não se meter nas eleições brasileiras. Pois é, para a diplomacia brasileira ficou escancarado que é justamente isso que Trump está tentando fazer, se meter nas eleições brasileiras. Foi esse o saldo, digamos assim, do G7, principalmente a partir dessa fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que eu achei curiosa a expressão, mas achei que define muito bem. Trump mistura alhos com bugalhos, porque nem ele parecia ter convicção daquilo que ele estava falando, ele misturou Eduardo com Flávio, numa tendência de que estava praticamente e falou uma que prisão. Tinha sido preso, o Eduardo nem foi preso. Exatamente. Então ele misturou os dois filhos, mas o recado que fica mais amplo, para além da confusão mental daquele momento de Donald Trump, é que há um viés político de interferência dos Estados Unidos na nossa eleição. Isso não é de hoje que o governo brasileiro tem essa impressão, mas quando as coisas começaram a evoluir nessa relação complicada do Brasil com a Casa Branca, eles deram meio que um voto de confiança de tipo, ok, vamos ver o que vai acontecer pela frente. A relação melhorou até que veio outro anúncio de tarifaço com a conclusão da investigação na chamada Seção 301, aquela investigação comercial. Então, para a diplomacia brasileira, fica escancarado, é essa a expressão utilizada, o fato de que, sim, tem uma ação dos Estados Unidos que é deliberada de interferência nas nossas eleições. Isso politicamente vai ser usado, já está sendo usado pela campanha do presidente Lula, precisa ser melhor aferido qual vai ser o retorno, se vai ser o retorno positivo lá do ano passado, em termos de narrativa, ou se não, já é uma estratégia gasta e não deve render tanto efeito assim. Mega, vamos falar um pouquinho mais da diplomacia brasileira, porque ela viu essa fala de Trump sobre o Eduardo Bolsonaro como algo extremamente negativo. E eu gostaria que você trouxesse uma outra informação, que eu acabei atropelando os assuntos, sobre negociações. A gente já teve 2 reuniões das áreas técnicas dos Estados Unidos e do Brasil em relação às tarifas. Tem algo previsto, uma nova reunião? O Lula disse, eu não tenho problema, se não resolverem no âmbito das áreas técnicas, eu pego o telefone e ligo para Trump. É isso, né? Esse ponto é interessante, porque apesar da interferência,
há uma visão também de que o próprio Trump tenta separar as coisas, separar a relação com o Lula dessas questões políticas. Então, ele segmenta. Por que eles têm essa impressão? Tanto é que ele não citou o Lula em nenhum momento na crítica. Isso. E ele faz questão de fazer aceno para o Lula ali no corredor, encontra Lula, fala aquele good job, bom trabalho para o presidente brasileiro. Então, ali parece colar que realmente Trump tem um certo apreço pelo presidente brasileiro e isso pode ser usado como uma espécie de trunfo do Brasil para, na hora certa, tentar negociar. Até aqui, qual que é a tática do Brasil? É apostar no grupo de trabalho, que venceu o prazo, mas as reuniões continuaram acontecendo, mas elas não estão avançando. É esse o problema. É daí que vem o pessimismo da equipe do presidente Lula a avaliar que talvez não consiga reverter esse tarifaço. Tem algumas pessoas ainda avaliando que seja possível minimamente você tentar estender aquele prazo, porque a gente tem duas datas importantes. Julho, né? O 6 de julho, que é a audiência, e depois o 15 de julho. Então, minimamente tentar estender o prazo. E isso a gente está falando dos 25%. Aqueles outros 12,5% que foram para nós e para outros 59 países, se não me engano, aqueles lá já eram. E é para a União Aqueles lá Europeia, ninguém é para a espera. China, é para todo mundo. É para todo mundo. Mas a investigação específica sobre o Brasil, ainda se tinha algum tipo de esperança, mas a esperança está diminuindo a cada dia, porque as sinalizações que estão vindo não são sinalizações muito positivas. E aí é uma reavaliação que precisa acontecer, se de repente o Lula vai pegar o telefone e ligar para Trump, já que no G7 eles avaliaram que não adiantava nem pedir um encontro bilateral entre os dois presidentes. É complicado para vários setores brasileiros, setor de máquinas, setor de pescado, setor de crustáceos, madeira, manufaturados, enfim. É um prejuízo grande. Obrigado, Isabel. Você volta daqui a pouquinho.